Hoje quero conversar com você sobre uma nova atitude. Estudos mostram que a sua atitude pode ter um impacto maior no seu sucesso do que o seu QI. Você pode ser extremamente talentoso, ter um potencial incrível, mas se não tiver a atitude certa, isso vai impedir você de alcançar voos mais altos. A gente gasta tempo e dinheiro cuidando da aparência, comendo direito, malhando, usando as últimas tendências da moda, e tudo isso é ótimo. Mas com frequência esquecemos de cuidar do interior. Roupas bonitas não disfarçam uma má atitude. Um rosto bonito, uma maquiagem impecável não escondem amargura por dentro. No ensino médio, uma menina nova chegou à cidade. Ela era muito bonita, muito atraente, e eu, tímido, nunca tive coragem de falar com ela. Mas no último ano, tivemos uma aula juntos. As carteiras foram distribuídas aleatoriamente e, por acaso, acabei sentado ao lado dela. Achei que tinha morrido e ido para o céu. No primeiro dia, apenas virei para o lado e disse oi, tentando ser simpático, nada mais. Ela me olhou como se eu tivesse ofendido profundamente. Virou o rosto e não falou comigo durante todo o semestre. Era bonita por fora, mas posso dizer, era feia por dentro. Nunca mais a vi da mesma forma. Uma má atitude torna a pessoa desagradável, anula qualquer beleza exterior. Claro que é importante cuidar da aparência, desenvolver habilidades, buscar uma boa formação, mas ainda mais importante é manter uma boa atitude. Ninguém quer conviver com alguém amargo, crítico ou arrogante. Colossenses 3, na versão A Mensagem, diz: vista-se com o guarda-roupa que Deus escolheu para você, bondade, compaixão e humildade. Assim como os pais escolhem roupas para os filhos, nosso Pai Celestial também escolheu que devemos vestir gentileza, ser bom com as pessoas, ser agradável de se conviver. Quando você é gentil, atrai as pessoas. Ser generoso, amigável, de bom humor, isso abre portas. As pessoas gostam de fazer negócios com quem elas gostam. Quando contratamos alguém, o currículo mostra o que a pessoa sabe fazer, quais são suas competências. Mas sempre fazemos uma entrevista para perceber qual é a atitude dela. É positiva? É gentil, educada, atenciosa? Competência a gente encontra em outros candidatos. A verdadeira questão é, essa pessoa tem a atitude que vai nos levar mais longe. Ela pode ser talentosa, mas uma atitude negativa derruba toda a equipe. A sua atitude vai determinar, a sua atitude vai definir o quão alto ou quão baixo você vai chegar. Gabriel Barreto, sempre fui meio negativo, crítico, condescendente. É só o meu jeito. Não, esse é o jeito que você escolheu ser, não é quem você é. Talvez tenha sido assim que você foi criado. Talvez tenha sido o que viu em casa, mas isso não significa que você precise continuar assim. Experimente ser gentil, amigável, de bom humor. Você não apenas vai aproveitar mais a vida, como também vai chegar mais longe. Nos aviões, há um instrumento chamado indicador de atitude. Ele mostra o nível do avião em relação ao horizonte. Se o piloto quiser subir, inclina o nariz da aeronave para cima. Se quiser descer, inclina para baixo. A vida segue o mesmo princípio. Se você tem uma atitude de nariz para cima, ou seja, se é positivo,
vê o melhor nas pessoas, trata os outros com gentileza, vive com um sorriso no rosto, você vai continuar subindo, vai experimentar as bênçãos e o favor de Deus. Mas se estiver sempre de cara fechada, difícil de lidar, desanimado, amargo com as decepções da vida, porque sua atitude está com o nariz para baixo, sua vida vai seguir nessa direção. E muitas vezes a frustração que sentimos vem daquilo que nós mesmos provocamos. O problema não é o inimigo, é a nossa atitude. A boa notícia é: tudo o que você precisa fazer é ajustar a sua atitude. Não é complicado. Você não pode mudar os outros, não pode mudar como foi criado, não pode controlar muitas coisas da vida, mas uma coisa todos podemos controlar: a nossa atitude. Vou viver este dia de forma negativa, amargurada, procurando defeitos com má vontade? Ou vou viver com fé, de forma positiva, com esperança, enxergando o melhor e sendo bom com os outros? Essa é uma escolha que precisamos fazer todos os dias. Se você quer manter uma boa atitude, precisa fazê-lo de forma intencional, porque haverá todo tipo de negatividade tentando invadir, amargura, desânimo, autopiedade. Se você não for proativo, se não escolher a atitude certa, a errada vai se impor. Quando o piloto faz um pequeno ajuste, o avião pode se manter nivelado. Mas se ele inclina ligeiramente o nariz para cima, em meia hora o avião pode ter subido milhares de metros. Fico imaginando o que poderia acontecer na sua vida se você fizesse um pequeno ajuste na sua atitude. Em vez de trabalhar de cara feia, já prevendo um dia ruim, se sentindo desvalorizado, que tal chegar com um sorriso, grato por ter um emprego, consciente de que você não trabalha para pessoas, mas para Deus, que é Ele quem está de olho e mantém os registros? Isso muda tudo. E no seu casamento, nos seus relacionamentos, o que mudaria se você fizesse um pequeno ajuste de atitude? Em vez de ser difícil, impaciente, começasse a ser mais amigável, amoroso, respeitoso, em vez de usar palavras duras e críticas, passasse a elogiar, a dizer ao seu cônjuge o quanto o ama, o quanto é abençoado por ter, loar ao seu lado. Basta um pequeno ajuste, elevar um pouco a sua atitude, e você começará a ver os relacionamentos melhorarem. Talvez você tenha passado por situações injustas, por decepções, e seja fácil ficar amargo, andar por aí com má vontade, focando só no que deu errado. Isso é uma atitude de nariz para baixo. Você está escolhendo a direção que sua vida vai tomar. Por que não inclinar um pouco esse nariz para cima? Sim, foi injusto, mas eu sei que Deus é o meu defensor. Sei que Ele está lutando as minhas batalhas. Deus prometeu me restituir em dobro por tudo que foi injusto. Se você mantiver essa postura, verá Deus reparar o que foi perdido. Foi exatamente isso que José fez. Ele foi traído pela própria família, acusado injustamente e preso por algo que não cometeu. Durante anos, foi maltratado. Não foi justo, mas em nenhum momento você lê que José reclamou, que se deixou amargar ou que deixou de fazer o que era certo. Apesar de todas as dificuldades, José manteve uma atitude de nariz para cima. 13 anos depois, Deus o recompensou ele, se tornou o primeiro ministro do Egito. Talvez o que você esteja enfrentando agora não seja justo. Talvez as pessoas
não estejam tratando você como deveriam, mas isso é uma prova. Deus quer ver como você vai reagir nos tempos difíceis. Muita gente abaixa o nariz, perde o ânimo e a atitude negativa os impede de ver a justiça e a restauração chegando. Mas se você agir como José, mantendo-se firme, fazendo o bem mesmo quando os outros não fazem, guardando no coração um cântico de louvor, isso vai além de ser positivo. Isso é uma atitude de fé. E é essa atitude que permite que Deus se manifeste de forma grandiosa na sua vida. A Escritura diz: vista-se com um manto de louvor em vez do espírito de abatimento. Um manto é como um casaco, mas antes de vestir o manto de louvor, você precisa tirar o casaco do desânimo. Às vezes nos perguntamos por que não temos alegria, por que tudo parece um peso, por que nos falta entusiasmo. É porque estamos usando o casaco errado. Ah, Gabriel Barreto, nada de bom me espera, nunca tenho sorte. Posso dar um conselho de moda? Esse casaco do desânimo não combina com você. O casaco da autopiedade está completamente fora de moda. O casaco da amargura por causa do que você não teve, de quem foi embora não serve mais. Ele está apertando você, te limitando. Você entrou em uma nova estação. Agora faça a sua parte. Tire o casaco do desânimo e vista o casaco do louvor. Diga: Pai, obrigado porque teus planos para mim são de bem. Obrigado porque o que começaste na minha vida vais concluir. Obrigado porque os meus melhores dias ainda estão por vir. Se você quer subir como aquele avião, precisa levantar o nariz, precisa fazer um ajuste na sua atitude. Não dá para viver uma vida vitoriosa com uma mentalidade derrotada. Paulo escreveu em Efésios 4, 23. Sejam constantemente renovados no modo de pensar, revestindo-se de uma nova atitude mental e espiritual. Ele está dizendo que todos os dias precisamos nos revestir de uma nova atitude. Sabe por quê? Porque a atitude de ontem envelhece. Se você não começa o dia com um espírito renovado, acaba trazendo toda a negatividade de ontem para hoje. E se isso se repete semana após semana, mês após mês, logo você estará desanimado, negativo, cheio de críticas. Ah, não aguento mais meu trabalho, o trânsito é horrível, minha casa é pequena, nunca vou melhorar. Sabe o que é isso? Uma atitude velha. Tem gente que não troca de atitude há anos e depois se pergunta por que tudo pesa tanto, por que tudo é difícil. É a atitude delas. Toda manhã, ao acordar, diga: Pai, obrigado por este dia. Obrigado porque me acordaste. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado por me cercares de favor. Sou grato por estar vivo, pela minha família, pelas oportunidades. Senhor, vou viver este dia ao máximo. Isso é vestir uma nova atitude. Você zera o que passou, deixa para trás as decepções de ontem, o que não deu certo e coloca sua mente no rumo certo. Hoje vou enxergar o bem, vou ser gentil com alguém, vou manter minha fé e aproveitar este dia. Imagine usar a mesma roupa por 30 anos sem tirar, sem lavar. Ela estaria suja, com mau cheiro. Ninguém ia querer chegar perto. É isso que uma atitude velha faz. Uma atitude estagnada afasta as pessoas. Uma atitude azeda
impede promoções. Uma atitude fedida trava os sonhos. Conheci um homem que vivia encontrando defeitos em seu empregador. Estava sempre desafiando o sistema, questionando as políticas da empresa. A gestão era muito boa com ele. E os outros colegas de departamento adoravam trabalhar lá, mas ele sempre tinha algo para reclamar. O expediente começava às 8 horas da manhã e os funcionários estacionavam em um grande estacionamento e caminhavam até o prédio. A atitude dele era: se eu estiver dentro da propriedade às 8, estou no horário, eles não podem fazer nada. Bem, ninguém mais pensava assim, mas ele insistia em fazer tudo do seu jeito, sempre com um espírito de contenda. Anos depois, acabou sendo demitido, perdeu um cargo importante. Foi trabalhar em outra empresa e repetiu o mesmo comportamento. Vivia desafiando as regras, sendo difícil de lidar. Um dia, ouvi dizer que ele não só foi demitido, como teve que sair escoltado pela segurança. Nem sequer foi autorizado a voltar à propriedade. O que quero dizer com isso? Uma má atitude nos acompanha. Você pode mudar de emprego, achar que os outros são um problema, mas às vezes precisamos olhar para dentro e nos perguntar: será que o problema sou eu? Tenho andado com uma atitude amarga? Estou sendo difícil de conviver? Estou focando demais no negativo, sendo excessivamente crítico? Esse homem era talentoso, inteligente, tinha um futuro promissor, mas vivia com o nariz para baixo. Sua atitude o levou para a direção errada. E não era algo grande, bastava um pequeno ajuste e a história seria diferente. Ele estaria em outro nível hoje. E a sua atitude, para que direção está levando você? No seu casamento, nos seus relacionamentos, você tem sido gentil, respeitoso, agradável de conviver? E na sua carreira você tem mantido uma postura positiva, dado o seu melhor, ajudado os outros? Ou talvez esteja na hora de ajustar alguma coisa. Não espere até ser tarde demais, até o relacionamento chegar ao fim, até a empresa dizer que não precisa mais de você. Faça as mudanças agora. Livre-se de tudo que você sabe que está te segurando. Negatividade, críticas constantes, arrogância. Essa atitude velha tem um cheiro ruim, vai te contaminar onde quer que você vá. Um casal se mudou para um novo bairro. Certa manhã, enquanto tomavam café da manhã, a esposa olhou pela janela e viu a vizinha pendurando roupas no varal para secar. E comentou: as roupas estão tão sujas e encardidas, essa vizinha não sabe lavar roupa. Aposto que nem usa sabão. Semana após semana, ela olhava pela janela e fazia os mesmos comentários sobre como as roupas estavam imundas. Um dia, ela olhou e, surpresa, viu as roupas limpas e brilhantes. Não acreditou. Chamou o marido e disse: olha só, finalmente ela aprendeu a lavar roupa. O que será que aconteceu? O marido sorriu e respondeu: querida, hoje de manhã eu levantei cedo e limpei nossas janelas. O problema não era a roupa da vizinha. O problema era a janela pela qual ela estava olhando. Muitas vezes o quão sujos os outros parecem depende do quão limpo está o nosso próprio olhar. A Escritura diz: para os puros todas as coisas são puras. Se você vive encontrando defeitos, reclamando do trânsito, criticando seu cônjuge, posso sugerir que o problema pode estar na sua janela suja. O problema não é externo, é interno.
você está enxergando a vida através de um filtro manchado. Em algum momento precisamos olhar no espelho e nos perguntar: será que sou eu quem precisa mudar? Será que desenvolvi o hábito de ver o que está errado, em vez de ver o que está certo? Será que me acostumei a ser negativo, desrespeitoso, difícil de conviver? É por isso que é tão importante, todas as manhãs, vestir uma nova atitude. Estou animado para este dia. Eu não tenho que trabalhar, eu posso trabalhar. Sou grato por este emprego. Não vou reclamar do trânsito, sou grato por ter um carro. Não vou focar no que está errado, Senhor. Quero te agradecer por tudo que está certo na minha vida. Sabe o que você está fazendo? Está limpando suas janelas. Um senhor de 92 anos estava se mudando para um lar de idosos. Ele conseguia ver formas, mas era tecnicamente cego. Sua esposa, companheira de muitos anos, havia falecido recentemente. Depois de esperar algum tempo no saguão, uma enfermeira jovem veio acompanhá-lo até seu novo quarto. Enquanto ele andava com seu andador pelos corredores, ela começou a descrever o quarto em detalhes. Tem uma bela janela, um sofá espaçoso, uma escrivaninha. No meio da frase, ele a interrompeu e disse: eu amei, amei, amei. A enfermeira sorriu e disse: mas, Senhor, ainda não chegamos lá. O Senhor nem viu o quarto. E ele respondeu: não importa como os móveis estão arrumados. O que importa é como minha mente está arrumada. E eu já decidi que vou gostar. É assim que devemos viver. Já decidi que vou aproveitar este dia. Já decidi que este será um ano abençoado. A vida é curta demais para vivermos de forma negativa, amarga, deixando as circunstâncias ditarem nossa atitude. Toda manhã você precisa tomar uma decisão. Este é mais um dia que o Senhor fez, vou viver, com fé, com positividade, vou enxergar o melhor, vou aproveitar ao máximo. Ah, Gabriel Barreto, estou desanimado por causa dos golpes da vida. Tive uma infância difícil, um relacionamento que terminou, enfrentei uma doença. Todos nós podemos encontrar motivos para estarmos amargos, ressentidos, mas precisamos aprender a deixar certas coisas para trás. O que aconteceu no seu passado não pode impedir o que Deus tem preparado para o seu futuro. Deus não teria permitido se isso fosse capaz de barrar o seu destino. Mas, se você continuar vivendo desanimado, por que isso aconteceu? Por que aquela porta se fechou? Isso vai te impedir de viver as novidades que Deus quer trazer. A Escritura diz: a chuva cai sobre justos e injustos. Ninguém está isento das dificuldades, mas aqui está o segredo. Se você permanecer na fé, esse revés será preparação para Deus se manifestar de maneira poderosa na sua vida. Em vez de amargura, vista uma nova atitude. Pai, tu disseste que me darias beleza em lugar das cinzas. Disseste que o que foi feito para o mal, tu transformarias em bem. Então, Senhor, eu te agradeço, porque não apenas vou superar isso, vou sair melhor do que entrei. Na Escritura, Jó passou por uma grande provação. Não foi justo, ele não fez nada de errado, mas perdeu tudo. E no início, teve uma atitude negativa, reclamou, ficou amargo, mas ele não permaneceu assim. Quando tudo parecia perdido,
sem motivo para ter esperança, ele olhou para o céu e declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava dizendo: sei que Deus ainda está no trono. Sei que Ele é maior do que tudo o que estou enfrentando. Jó vestiu uma nova atitude. Se ele tivesse permanecido amargo, revoltado, desanimado, hoje não estaríamos falando sobre ele. Mas no fim de tudo, Jó saiu com o dobro do que tinha antes. Em tempos difíceis, é tentador se amargar. Ah, Gabriel Barreto, eu estava fazendo tudo certo e veio esse revés. Essa decepção surgiu do nada. Mas você precisa agir como Jó, bater o pé e dizer: eu me recuso a viver com uma má atitude. Não vou deixar que o que me aconteceu, quem me feriu, o que eu não conquistei, me impeça de me tornar tudo o que fui criado para ser. Deus, eu sei, se o Senhor é por mim, nada importa quem seja contra mim. É isso que permite que Deus se manifeste poderosamente em sua vida. Mas, muitas vezes, ficamos presos às mágoas, decepções, coisas que não compreendemos. Isso envenena a nossa atitude, rouba a nossa paixão. É preciso deixar ir, este é um novo dia. A Escritura diz que Deus nos criou para sermos como águias para voar alto. Um detalhe interessante: a águia não se alimenta de nada que esteja morto. Diferente de outros animais como o coiote, que comem carniça, a águia só se alimenta de alimento vivo, mergulha no oceano e pega um peixe fresco. Se você quer ser águia, quer voar alto, não pode continuar se alimentando de coisas mortas no seu passado. Muita gente vive se nutrindo do que não deu certo, revivendo decepções, erros, perdas. Ao acordar, a primeira coisa que pensam é em quem as feriu, nas injustiças que sofreram. Pare de se alimentar dessa comida morta. Você não pode envenenar seu espírito e esperar ter uma vida vitoriosa. Deixe isso para trás, já passou. Agora comece a se alimentar de coisas vivas. Sabe qual é o alimento mais saudável para o seu espírito? As promessas da Escritura. Sou abençoado e não posso ser amaldiçoado. Viverei e não morrerei, e proclamarei as obras do Senhor. Graças a Deus que sempre me conduz em triunfo. E você, do que tem se alimentado? Preste atenção no que tem colocado dentro do seu espírito. Você foi chamado para ser águia, mas às vezes estamos agindo como galinhas. Sabia que a galinha come o próprio excremento? Ela se alimenta do que foi descartado, do que era para ser jogado fora. Talvez por isso tenha asas, mas não consiga voar, porque se apega ao que deveria ter deixado. Você precisa ver as coisas negativas da sua vida como lixo. Não que Deus desperdice, mas você não foi feito para se alimentar disso. Já passou? Você enfrentou? Eliminou, então? Siga em frente. Não volte para o que já foi descartado. Se você continua se alimentando de perdas antigas, revivendo mágoas, isso vai te manter preso ao chão. Mas Deus não te deu asas para viver rastejando. Ele não disse que você subiria como as galinhas. Ele disse que você voaria como as águias. Ele te criou para voar. Não permita que uma atitude errada te mantenha no chão.
Meu pai teve problemas cardíacos durante grande parte da vida. Lutava com pressão alta, algo que já era comum em sua família. Quando eu era adolescente, íamos assistir aos Jogos dos Astros e ele precisava parar várias vezes no caminho do estacionamento ao estádio. Para descansar, ficava sem fôlego. Aquilo se tornou tão frequente que virou o normal dele. Eventualmente foi ao médico, que descobriu que as artérias do coração estavam quase completamente entupidas. O médico disse que ele estava operando com apenas 30% da capacidade que deveria. Após uma cirurgia de ponte de safena, retiraram todos os bloqueios e meu pai se tornou outro homem. Caminhava quilômetros com facilidade. Mas às vezes, como meu pai, nosso coração está entupido não fisicamente, mas com mágoas, autopiedade, desânimo, e nem percebemos que estamos funcionando com apenas uma fração do nosso potencial. Nos perguntamos por que nosso casamento está morno, por que perdemos a paixão pelos nossos sonhos, e a resposta está nos contaminantes que bloqueiam o fluxo da vida. Permitimos que essas toxinas impeçam as bênçãos, a alegria, as ideias que nos pertencem de fluírem. A boa notícia é que você pode voltar a ser quem Deus te criou para ser. Você não precisa de um médico para isso. Você mesmo pode fazer essas mudanças. Se decidir, se livrar das mágoas, do espírito crítico, da atitude negativa, vai recuperar o entusiasmo, a leveza nos passos, a alegria de viver, e não apenas vai aproveitar mais a vida, como também verá o favor de Deus se manifestar de forma ainda maior. Imagine o que você poderia ser se seu coração estivesse totalmente desobstruído. Quão alto poderia voar se não houvesse mais contaminantes te segurando? Está na hora de descobrir. Levante-se todas as manhãs e vista essa nova atitude. Este dia é um presente de Deus, cheio de possibilidades, novas ideias, novos relacionamentos,